appena alzata. Oh bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, laggiù in grisaia devo andare. O professor Walter também era um educador do município, estudou aqui em Rio do Sul, foi professor em várias outras instituições aqui da cidade, e ele foi o primeiro, né? Ele foi um dos que fundou o sindicato. Então, esses 30 anos, ele acho que é o primeiro, então, presidente do sindicato, né? Antes de ser essa nomenclatura de coordenador. E eu vejo que é muito importante a gente falar do professor Walter Fernandes. A grande conquista foi a consolidação da ideia de sindicato. Então, eu lembro que nós conversávamos muito a respeito da mudança de carreira dos técnicos administrativos e também dos docentes. Ele também foi importantíssimo na criação do sindicato, na pauta coletiva, no diálogo com as gestões à época, que fez com que ele aprendesse muito. Ele era um desses que falava, participar do sindicato é muito importante para todo mundo que entra na escola. Ele estava na direção de ensino quando eu assumi aqui e tomei posse, né? Ele falava, não, participem do sindicato, vão lá, participem do sindicato, aprendam coisas. Daqui a pouco vocês vão estar aqui em outra condição, como de gestor, vão fazer outro concurso, vão seguir a vida. Então, ele era um incentivador que as pessoas participassem do sindicato. Foi desde o início um processo extremamente desafiador, porque na nossa região era algo muito inusitado a gente ter uma instituição federal de ensino com a responsabilidade, o comprometimento e realmente a efetividade de poder receber dentro desse espaço alunos, adolescentes de uma região extremamente agrícola, extremamente agropecuária e que teriam pela primeira vez a oportunidade de terem uma formação na sua área de atuação e podendo contemplar as necessidades que eram efetivamente da região. Nem bem um ano que estava no Instituto, a gente assumiu o sindicato, com bastante problema, bastante dificuldade. E na época, eu não vou lembrar de toda a diretoria, mas quem assumiu comigo aí foi o professor Gauer, falecido hoje, tem uma força grande como secretário, né? O professor Triques como tesoureiro, e a gente se propôs a botar de novo nos eixos o Sinasef e fomos trabalhar. E que na verdade na época a gente estava com 48 servidores filiados. E no final de 2005 a gente conseguiu trazer isso para... Ficou apenas um servidor, que antes tinha 98 servidores, ficou 97 servidores filiados, ficou um que não estava, somente. A questão do sindicato ela era assim, bem presente em todos os espaços, até porque como eram poucos professores, né, e poucos servidores no geral, né, alguém tinha que estar no sindicato. Então a gestão que estava... No momento, ela estava executando as tarefas, mas já buscando trazer mais pessoas, porque no período seguinte teria que ser trocado a gestão e precisava de pessoas participando. Então, eu me lembro que quando eu entrei final de 2005, setembro de 2005, e já estava em ebulição aí uma preparação de uma greve que depois... seria deflagrada em 2006, início de 2006. Antes de entrar, então, na escola agrotécnica, eu já era atuante no Estado, né? No SINT já era. E ao entrar, então, acho que já automaticamente a gente já acaba buscando, né? Por sempre estar defendendo os direitos dos trabalhadores. E a minha aproximação foi principalmente pelo professor Gauer, né? O Ademar Gauer era professor de física na instituição, não está mais conosco, né? Mas ele era o coordenador geral à época, né? E foi o que me convidou a vir participar, e aí acho que foi quase que automaticamente, né? Ao ingressar como servidora na escola, eu também já comecei a participar como sindicalizada e participar das sessões, né? Do Sinasef, das ações e das atividades. Éramos apenas uma unidade, né? E também um grupo muito restrito, né? Muito menor de servidores, né? Em 2011, nós iniciamos uma greve e eu me dispus prontamente a participar do comando de greve e fui para Brasília
participar, né? E fiquei lá 15 dias, e até pegamos enchente, estava em Rio do Sul enchente, eu estava mega conectada, nem sabia que estava enchente em Rio do Sul, e eu intensamente vivendo lá. Aí depois teve a transição, então, de gestão, e eu me disponibilizei com pouca bagagem realmente de leitura política, mas com muita vontade de fazer coisas, de lutar pelo coletivo, que é uma característica bem nata minha. E aí me dispus a compor, junto com outros colegas, a gestão da sessão. Quando eu assumi na gestão, a Paula era vice, eu pedi para ela que me desse um suporte, e aí vários colegas, alguns que já participavam antes e alguns mais novos, né? Então a gente foi fazendo aos poucos uma transição assim de quem estava compondo a gestão da sessão. Eu lembro muito bem que eu fui recepcionada pela Judite, né, que trabalhava na gestão de pessoas, e ela falou do sindicato, que era o sindicato e que tinha que se filiar e tal, e logo depois teve uma greve em 2015, né? Aí foi um pouco mais intensa a minha relação com o sindicato. Daí eu comecei a participar das assembleias, que eu lembro que era nas salas B, ali na biblioteca, né, na sede. E aí coloquei um nome para participar de uma plena em Brasília. E aí fui eu, a Fátima Saraiva e a Rosângela para uma plenária nacional. E esse foi meu primeiro contato, então, com o mundo sindical para além do campus Rio do Sul, né? Que foi anterior ao estouro da greve de 2015. O que nós tivemos ali, e aí que eu digo, foi principalmente para nós mulheres ali dentro da gestão, a gente sentiu, foi em função das pessoas que estavam na direção do campus. Já tínhamos Ibirama trabalhando junto, mas o nome da sessão ainda era a Sessão Rio do Sul. Ao nós organizarmos os outdoors e panfletos para fazer esse contraponto, né, com o governo federal, o gestor do campus fez uma denúncia para a Polícia Federal, né, e eu, enquanto coordenadora, tive que responder o inquérito criminal. Né? Então, acho que foi um desafio bastante grande, porque mexe também com a tua vida pessoal, né, porque você ser investigada criminalmente, né, isso tem desafios, né, e tem também consequências. Né? Então acho que foi bastante desgastante ter que passar por isso, né, quando nós estávamos, na verdade, defendendo a instituição. Eu vim para cá e logo depois começou a pandemia, e daí tinha uma gestão, né, que se encerrou lá entre março e abril de 21, e daí na hora de montar a chapa eu fui procurado, né, por alguns colegas que eu havia conhecido. É uma coisa bem inusitada, né, porque eu, antes de ir para o remoto na pandemia, eu conheci pessoalmente, sei lá, 5 ou 6 pessoas, né, era chefia imediata, um outro colega ali que era perto da minha sala, ou que estava nos mesmos horários que eu no campus, e eu fui conhecer as pessoas pelo Google Meet, né, ao longo de 2020, e o comecinho ali de 21, e daí a gente começou a ter diálogos, né, a ter conversas para montar a chapa, e para minha surpresa sugeriram que eu assumisse a coordenação geral, né, e foi surpresa mesmo, porque eu estava há pouco tempo no campus, né, a maior parte das pessoas nem me conhecia pessoalmente, só pela tela, mas ainda assim aceitei, né, o convite, aceitei o desafio. A gente montou um grupo ali de 10 pessoas e escrevemos a chapa, né, que foi aclamada ali como chapa única. Foi no final de março de 21, né, com o mandato que iria até 23. Além dessa gestão, né, de 21 a 23, eu fiquei mais meia gestão depois, né, a gente foi reeleito, né, com outras pessoas, né, com uma chapa um pouco diferente, alguns permaneceram, outros não. Seria mais 2 anos, mas daí a gente ficou só mais 1 ano, né, então na verdade eu tive 2 mandatos na sequência, né. Sou Juniel, né, eu sou da carreira técnica administrativa e educação. Eu ingressei no IFC, do campus de Ibirama, em 2014. Ele já era um campus autônomo, né? Então já em 2011 ele teve a sua autonomia como campus, mas antes disso, em 2008, né, pela lei de criação dos IFs, ele foi criado como campus avançado, vinculado então ao campus de Rio do Sul, né? Então ali de 2008 até 2011 ele esteve vinculado ao campus de Rio do Sul. Quando eu cheguei, eu já vi que tinha um movimento, né, para tentar fazer com que o campus de Ibirama integrasse então a seção, né, do Sinasef de Rio do Sul, né? Então tinha esse movimento, e aí essa integração ela foi ocorrer então em 2015, né? Então em 2015 a gente passou a integrar
a seção, então, de Rio do Sul. Eu fui me filiar, então, ali no início de 2017. Foi quando eu me filiei ao sindicato, né? E aí, desde lá, então, venho atuando ativamente, né, nas ações dos sindicatos, nos momentos que foram proporcionados, né, as assembleias, né? Então, esse mundo do sindicato, né, de sindicalismo, esse movimento, né, era tudo novo para mim. Então, eu não conhecia o que era uma assembleia, o que eram as plenárias, né, e essas ações do sindicato. E daí, enquanto institutos, nós ganhamos mais forças, até porque aumentou muito o número de servidores, né, de uma quantidade de 40, 50, de repente... Nós tivemos aí, hoje aqui, 200 quase servidores, eu passo de 200, né? Foi um momento também, assim, de transição ali do modelo de agrotécnica para instituto, que teve uma discussão intermediária, que é a discussão da cefetização, né? Transformar as escolas agrotécnicas em centros federais de educação tecnológica. Foi um período que a gente não passou, mas outras escolas federais passaram, né? Então, a gente começou a tomar contato com isso através da discussão que o sindicato puxava. Inclusive, todos os servidores, nós tivemos que assinar documentos, né, por estar adotando o novo sistema dos institutos federais, né, passando dos servidores de escola agrotécnica para os institutos federais, né? Então, teve toda uma movimentação, tivemos várias discussões, né? E, à época, o que se percebeu é que não tinha mais volta, né? Nós não tínhamos mais como fazer essa resistência, né, de permanecer, que realmente as escolas agrotécnicas, elas não existiriam mais, né? E todas passariam, então, como um programa maior do governo, a ser parte, então, dos institutos federais. Foi justamente na época que eu estava na coordenação. Naquela época, a gente criou 11 cursos para o instituto. Um ano e meio de trabalho de coordenação. Pensar o sindicato é pensar o servidor público de uma maneira geral. Que a gente sempre discutiu no sindicato, que não era simplesmente lutar por reajuste salarial, mas era lutar pela carreira dos profissionais da educação em nível federal. O discurso que eu escutava é que depois do Collor, o servidor do instituto era Marajá, né? Então, se fosse para a cidade, se fosse para o campo fazer greve ou se manifestar, nós ia ser taxado de Marajá e ia ser... Então, foi em 2005 teve uma paralisação, acho que foram 2 dias, mas foi 2 dias de paralisação dentro do auditório da Cédula. As pessoas não saíram, ficamos lá, claro, ficamos conversando, ficamos estudando, ficamos vendo lei, legislação, tendo formação, mas não saíram daí. Depois, no ano 2006, aí sim teve uma greve, aí o pessoal resolveu sair para a rua, aí viemos na praça, viemos se manifestar, o pessoal botou a cara para ver. Perderam o medo dos Marajá, né? Essa greve que a gente participou, 2006, houve bastante mobilização. Era uma greve que nós tínhamos, assinávamos ponto na greve, né? Contava o tempo, né, que a gente ia para o trabalho, só não ia dar aula, né? Então, se discutiu muito. Então, aí que se discutiu cefetização, se discutiu plano de carreira, tanto do professor quanto dos técnicos. A primeira vez que eu ouvi falar no tal do PCC-TAI foi durante uma greve. Eu me lembro muito da greve de 2006, foi uma greve grande que teve. Foi quando nós tivemos o nosso primeiro PROEJA entrando no Instituto. Eu era DEP, que na época era DDE, e nessa greve nós conseguimos vários direitos também, né? Aumentos, porque nosso salário estava muito aquém, né? Eu lembro que quando eu fui lá para cima, em 95, eu ganhava lá em cima o equivalente às 60 horas que eu dava aqui embaixo. Depois de 8 anos, quem dava 60 horas aqui embaixo ganhava em torno de 3 vezes mais do que eu lá em cima. Então, assim, houve uma quebra salarial de valor do salário muito grande no FHC, né?
E depois, daí nessa greve, a gente conseguiu vários direitos, como equiparar a universidade, né? Começar essa discussão, pelo menos. Nós não equiparamos naquele momento, mas começou essa discussão forte. Para mim, a greve de 2011, ela foi muito marcante, né? Acho que a gente teve ali... Teve marcas para mim pessoais, porque eu estava à frente de uma greve, à frente da sessão, e ao mesmo tempo eu estava com meu pai adoecido e veio a falecer no mesmo movimento, né? Então, essa divisão de você enquanto você é servidor, você está ali no comando de uma greve, você tem todas as suas questões pessoais, né? Que você precisa lidar também. É que marcou mais a de 2012, que foi bastante intensa, e eu lembro que nós fizemos uma assembleia que eu nunca vi tão cheia, assim. Nós éramos pouco mais de 110 sindicalizados e tínhamos 87, quase 90 sindicalizados na Assembleia, numa sexta-feira à tarde. E naquela Assembleia a gente conseguiu realmente conduzir para que definíssemos uma data de deflagração da greve. A greve já estava em curso no país e nosso campus não tinha. Ela foi puxada muito pela carreira docente, que a gente tinha uma revisão de um artigo ali que falava sobre a progressão D1 para D3. Essa D1, D3, ela gerou muitos processos, um gasto coletivo emocional, assim, e que com a greve isso conseguiu ser construído para que virasse lei e a gente conseguiu rever. E nessa greve também a gente teve muitas ações coletivas, foi muito legal a organização, e mesmo na minha ausência, se eu estava em Brasília, se eu estava em Floripa, o pessoal se organizava coletivamente, se discutia, se lia, se estudava. E para os técnicos, a gente teve um ganho que foi bem significativo, que a partir daquele momento, todo técnico que defendesse especialização, mestrado, doutorado, teria o valor proporcional igual, né, que a gente tem lá, a percentual, que antes era só, que eu me lembro, para o nível E. Então foi um ganho bem significativo. A gente teve a revisão do D1 para D3, teve o RSC, que surgiu, que é o nosso divisor de águas, né, que é quando a gente surgiu, que eu acho que ele atendeu uma demanda histórica de quem vinha lutando há anos no sindicato, mas criou uma fragilidade da carreira docente em relação ao PCC-TAI. Eu lembro que na Assembleia, nós fomos em 4 docentes que votamos a favor de continuar a greve e 1 ou 2 TAIs só. O restante da Assembleia votou para finalizar a greve. Então, isso não foi um problema de docente ou de TAI, foi um problema de pessoas que estavam compreendendo aquele momento, o cansaço. O problema foi o cansaço de 40 dias, que as pessoas não aguentam e acabam cedendo, e nós sabemos que o docente acaba tendo, até pelo governo, assim, um olhar de logo acelerar o processo, porque, né, e o TAI, e naquele momento, e o TAI precisa estar presente, porque nós sabemos que a instituição não funciona sem os TAIs. Uma greve grande de parar a escola, foi parada a escola, os alunos foram embora, foram todos os setores paralisados, então essa foi uma das novidades. E no bojo desse movimento é que surgiu a participação das seções sindicais de Santa Catarina na direção nacional. É claro que aquela intensidade da greve pega muita gente emocionalmente, né? De conhecer outras pessoas da rede federal nesses momentos de plenária nacional, então de entender que aquela luta não era uma luta isolada, não era algo, né, de Rio do Sul, estava articulado nacionalmente, a importância disso, enfim. Todas as greves nós tivemos conquistas, né? Eu acho que isso é bastante importante a gente frisar. Acho que todas as conquistas que nós temos aí na nossa caminhada enquanto trabalhadores, elas foram conquistadas por meio de ações do sindicato. Tivemos um movimento muito importante também, juntamente com os estudantes, né? Então teve um movimento que nós fomos para a rua, né? Então os estudantes, principalmente da unidade urbana, né, das licenciaturas, se juntaram a nós para defender a instituição. Então acho que quando a gente consegue mobilizar a comunidade estudantil, a comunidade externa também para defender a instituição, acho que isso também são ganhos significativos, porque você acaba criando um coletivo, né, que entende a defesa, entende a importância da causa. Então, também acho que são ganhos, né? Mas a mobilização, eu acho que já nós tínhamos aí
umas 500 pessoas na rua naquele movimento, né? Porque tomou toda a avenida, porque eram os estudantes. Nós tivemos uma grande parceria, 2 servidores, né? Indo para a rua. A gente entrou no meio de uma greve, né? Então a greve ela foi deflagrada em 3 de abril e a diretoria tomou posse, né, em 18 de abril. Então, mas a gente já vinha trabalhando, né, junto com a base e com a nossa base, a questão da greve já antes de tomar posse, né, que estava naquele período de transição. Mas foi uma loucura. A gente chegou ali, tomou posse no meio de uma greve, né? Essa greve foi a minha primeira greve também. Então, primeira greve, estando à frente de uma coordenação de ações e de planejar atividades para a greve e mobilizar a base, foi um trabalho bem desafiador. Mas acho que nós, enquanto seção Alto Vale do Itajaí, foi bem interessante, a gente conseguiu fazer bons encaminhamentos, né? Nós tivemos várias interações que foram muito, muito legal, né? Então, desde o início, a gente via que tinha essa interação entre as categorias, né, de servidores. Nós tínhamos os técnicos e os docentes trabalhando junto, pensando juntos, né? Nós fizemos vários GTs ali para estudar melhorias para ambas as carreiras. Nós ficamos ali 5 anos, os docentes, sem reajustes, né? Sem nenhum reajuste ou nenhum beneficiamento para a categoria. E para os técnicos foi um pouquinho pior, nós ficamos 7 anos sem reajuste nenhum para os técnicos. Ela foi longa também, né? Nós ficamos 74 dias em greves, a nossa sessão, né? Então ela foi também longa, mas foi bem interessante, né? Nós tivemos várias ações, momentos de formação, nós tivemos também momentos de atividade cultural, nós tivemos momentos de atividades até esportivas também, né? Em alguns momentos a gente parou e fez atividades esportivas entre servidores e até entre os alunos também. Foi interessante o envolvimento dos alunos, né? Há vários anos a gente vem sofrendo corte na educação, então a gente demonstrou isso para os alunos, a necessidade de se rever a questão dos auxílios, né? Então isso tinha impacto também nos cortes, nos auxílios. Pegando o histórico de Ibirama, né, que não participava ativamente das greves, neste ano a gente conseguiu, então, no auge ali, 10 servidores sindicalizados aderindo a esse movimento paredista, né? Quem fala assim 10, né, acha que é pouco, mas na proporção que nós temos de 35 servidores, 10 paralisar é muito, ainda mais para um campus pequeno, né? E ainda mais se a gente for observar o histórico, né, de que Ibirama se parava 2 ou 3 servidores em greves anteriores, né? Então, foi um movimento muito legal e bacana, né? E não ficou só Ibirama sozinha lá, né, isolada no campus. Então nós tivemos vários momentos de interação também do campus de Rio do Sul, né, os servidores de Rio do Sul saindo em micro-ônibus ou em van e fazer ações, movimentos lá em Ibirama. Já no final, né, da pandemia, final não, né, mas quando já estávamos em atividades presenciais 100%, que foi entre abril e maio de 22, teve greve nacional do Sinasef, né? Ela era por recomposição salarial, né? Não era mais relacionada à pandemia, tá? Em Rio do Sul a gente não participou desse movimento grevista, né? A gente fez 1 ou 2 paralisações, né, nesse período ali, mas nós acabamos não aderindo. A dificuldade foi mobilizar o pessoal, né? A gente tinha recém retornado 100% presencial, então a leitura que eu faço as pessoas estavam felizes de ter voltado ao trabalho, né? E isso é verdade, né? Quando a gente voltou 100% ao presencial, estava todo mundo muito empolgado, né? De retomar uma certa normalidade, retomar a rotina, né? De acordar, tomar banho, sair de casa, ir para o trabalho, voltar para casa. A gente conseguiu vários avanços, né? Reestruturação da carreira TAI, reestruturação da carreira docente, recomposição do salário agora, né? Dia 1º de maio vai ser pago primeiro, né? Retroativo a 1º de janeiro. Mais com 9%, né, mais 4,5% em abril do ano que vem, diminuição dos steps, né, na carreira TAI, aglutinamento dos primeiros 4 anos em 3 da carreira docente. Eu lembro mais, né, dos pontos da carreira docente, porque hoje eu estou na pasta de docente da direção nacional, né. A questão do fim do controle do ponto eletrônico, aliás, fim do controle do ponto para os docentes, que ainda depende do decreto do governo,
a recomposição da Comissão Nacional do RSC, RSC para TAI, que vai vigorar a partir do ano que vem também. O que mais? O reenquadramento dos aposentados, que também ainda está em fase de negociação, também deve sair para o ano que vem. Enfim, foram várias pequenas conquistas ali que juntas eu compreendo que, dado o cenário político, né, de um Congresso hostil a gente, hostil ao Serviço Público Federal e de restrição orçamentária, a gente avançou muito. Nós, o sindicato, temos uma responsabilidade grande, né, em trazer esse tipo de formação e ser uma comunidade de base formativa, né? Acho que aí a gente pode começar a fazer a diferença. Mas a formação política que o Sinasef fez sempre foi focada nas necessidades que a sua base sindical tinha. Então, a questão da carreira, a questão da distinção entre as diferentes categorias dos servidores federais. Então, por que o judiciário tinha um tipo de tratamento, por que algumas áreas do executivo, por que áreas policiais tinham, e por que a área de educação e saúde sempre era o que a gente fala assim, o primo pobre, né? Os excluídos. Então, a formação se centrava muito nisso. O Sinasef sempre teve um protagonismo das mulheres muito forte, por ser da área de educação, por ter uma presença forte, massiva de mulheres na base do Sinasef, mas mesmo sendo assim, poucas eram as dirigentes sindicais. Eu diria que o maior desafio é a consciência do colega, da instituição, do que é o sindicato. Eu, por muitas vezes, escutei o discurso, mas porque o sindicato tem uma taxa que é padrão sobre o salário de cada um. Mas eu queria pagar que nem outro paga. Não, mas tu ganha mais. Tu ganha mais, tu paga mais, então é uma porcentagem, né? Então, construir essa consciência foi um pouquinho difícil. Que o Sinasef de Rio do Sul é um Sinasef bem politizado em relação à maioria dos outros. E eu acho que é um pouquinho consequência disso, dessa questão de formação que foi trabalhada em cima disso, né? E foi um momento bastante tensionado, assim, no nosso campus, né? Do IFC foi o primeiro campus a ocupar, né, na sede, vieram com os colchões, então teve aquela tensão toda, e a gente na articulação para tentar mediar aquele processo, que também a gente entendia como importante, porque era de formação política para os estudantes organizados no movimento estudantil, e para quem não estava organizado também para entender como funcionava se organizar para reivindicar direitos, né? E a pauta, que era muito legítima, né, que se colocava contra aquela reforma do ensino médio, eu acho que 32 dias ou 34. Foi uma coisa de muitos dias, assim, com aquele tensionamento, né? Claro que aí ia esvaziando para o final, mas eles colocaram fim na ocupação em Rio do Sul, oficializando para a direção geral, enfim. E aí teve um chamamento de lideranças estudantis e eu fui com estudantes que estavam na liderança da ocupação aqui em Rio do Sul para Brasília. Né? Os pais, eles eram menores de 18, enfim, fizeram autorização para eu, Tamires, representá-los, enfim, e acompanhá-los nessa participação na plenária nacional do Sinasef com o movimento estudantil. Então foi também uma experiência bem bacana e eles me têm como referência até hoje por esse momento bem marcante da vida deles, né? E eu, como muito nova à frente, tinha os desafios de ser muito nova estando à frente da coordenação, e aí esses pontos que a gente colocou, que a gente já falou, né, que é de ser tida como incapaz para estar naquele espaço pelos mais velhos, mas ao mesmo tempo para o movimento estudantil, para os mais novos, como eu era mais nova, mais próxima da idade deles, talvez até, né, para eles foi melhor alguém no sindicato mais novo, mais próximo, com uma linguagem mais parecida do que se fosse alguém na coordenação mais experiente. Eu lembro que fez oficinas de cartazes, oficinas da história do movimento estudantil, e a gente convidou, por exemplo, o João, da seção litoral, né, de orientar como fazer um documento para deixar oficializado perante a instituição que haveria uma ocupação, ou eles tinham que se comunicar o tempo todo. A direção, na época do campus, fazia reuniões periódicas para ir acompanhando o movimento. Então, teve uma formação política que o sindicato contribuiu.
Eu lembro que os corredores do bloco A ali da sede eram tomados de colchões, né? Os acampamentos deles, enfim. E naquele espaço ali, não sei fazer uma conta agora de cabeça para saber qual era esse número. Enfim, alguns servidores dormiam com eles nesses acampamentos, porque tinha que ter um servidor responsável na época, né? Eu dormi uma noite na sede com eles. Na Urbana a gente também fez oficinas e trazia profissionais diversos para falar sobre várias coisas. A gente discutiu as emendas que foram apresentadas ao projeto lá da reforma do ensino médio, né, que foi imposto por uma medida provisória. E aí, durante a discussão dessa medida provisória, então, as emendas, enfim, a gente foi discutindo uma por uma. Aqui queria tirar filosofia, aqui queria acabar com artes e tal. E nós tínhamos uma salinha, acho que hoje alguma coisa de extensão, lá em cima na frente do auditório. Tem 3 salinhas, a salinha do meio, a menor, era a nossa do sindicato. A sede do sindicato, ela começou na escola, depois daquela, ainda na primeira gestão, nós fomos ali para cima do Hospital Regional, na Casa do Centro de Direitos Humanos. Nós tínhamos uma sala ali. Foi a primeira sede fora da escola. Ainda foi na primeira gestão que houve essa mudança, né? Quando estávamos o Walter, eu e a Kátia. Porque eu lembro da Kátia, assim, que ela tinha uma organização, assim, tudo muito certinho, né? E ela deixou muito bonitinha aquela sala, né? A gente conseguiu comprar uma cadeira, né? Era uma sala muito pequena. Era uma sala, né? Era isso aqui a sala. Então, a gente tinha um espaço de uma sala no Centro de Direitos Humanos que dá para fazer reuniões. Tivemos uma primeira estrutura com mais ambiente, que dava para fazer assembleia, aí compramos mais equipamentos, o retroprojetor, enfim, tudo para data show, na verdade, para ter estrutura e ter equipamentos para fazer uma mobilização na rua. A gente não tinha, começamos aos poucos ter estrutura para poder fazer um ato público, que nem isso nós não tínhamos. Participando dessas gestões de 2023 e 2024, né, a gente presenciou momentos de grandes chuvas, né, volumes de chuva. E aí, em outubro de 2023, né, havia-se a previsão, então, de enchente em Rio do Sul, né. Naquela enchente, eu lembro que a gente, então, tivemos um tempo, né, para programar a retirada, então, dos móveis e dos documentos, né, da nossa sede, que se situava ali perto da unidade urbana, né, então, ali perto da unidade. Então, era um local, né, que a gente já sabia que, salvo engano, com 11 metros de altura já pegava enchente ali, né? Então ali a gente conseguiu organizar e a gente conseguiu retirar, né, então todos os nossos bens e documentos da nossa sede a tempo, né? Então ali nós pegamos, né, nossa sede pegou água sim, mas não tivemos perdas, né? E aí alguns meses depois, ali já em novembro, teve a previsão, então, de nova enchente, né? Nesse momento ali, a gente não conseguiu programar a retirada, né, dos móveis e documentos. E, então, o que a gente conseguiu tirar foi os móveis, né, e os armários com os documentos. A gente colocou os documentos para cima do armário, né, mas essa enchente de novembro foi pior do que a enchente de outubro, né, e acabou que a gente perdeu, então, mesmo estando no mais elevado os documentos, a gente perdeu alguns móveis e acabamos perdendo todo o nosso documento histórico, ou pelo menos maior parte dele, né? Então pouca coisa a gente conseguiu recuperar do documento histórico do nosso sindicato, né? Então, infelizmente é uma perda ali, né, dos registros, né, ao longo desses 30 anos que a gente vem de sindicato. Nós tínhamos um espaço legal na sede antiga, né, que foi atingida pela enchente, mas era um espaço só de reunião. Nós tínhamos uma mesa grande de reunião, que ali eu acho que cabia 15 pessoas, né, 20 pessoas no máximo. E agora não, no mini auditório a gente consegue, então, reunir em torno de 60, 70 sindicalizados, né, dentro daquele espaço. E se a gente for pensar, a gente tem um pátio grande também, a gente consegue fazer atividade também naquele pátio, de modo, né, a acomodar mais servidores e fazer ações também, né, ao ar livre ali fora. O espaço físico contribui, mas não é só o espaço físico que dá conta de reunir todos e todas, né?
é o trabalho efetivo nosso, enquanto coletivo, de trazer mais pessoas em todos os momentos e para o sindicato. Que a primeira coisa que os filiados, principalmente de Ibirama, quando houve essa proposição da extinção da seção Rio do Sul, a preocupação dos filiados não era brigar pelos direitos trabalhistas, e sim pela Unimed. Como é que fica o meu plano de saúde? Então nós temos uma questão que é importante discutir. Qual é o papel mesmo de um sindicato, o sindicalizado, para que ele procura um sindicato? É para garantir a legislação que rege todo o seu trabalho, como é que é os assédios, como é que são as garantias que você está tendo todos os recursos para trabalhar, como é que é o respeito dentro da instituição. A maioria preocuparam se iam perder o plano de saúde, como é que ia ficar. Então a gente fez ali um trabalho na diretoria para fazer uma consulta pública, né, para a nossa base então, para ver as necessidades de alteração. Uma das alterações, eu participei do GT, né, de atualização do estatuto, uma das atualizações foi a necessidade de alterar a nomenclatura, né, porque a nossa nomenclatura até então era a seção Rio do Sul. Só que aí desde 2015, né, a gente vinha então com mais um campus integrando. E então na prática, o campus de Ibirama no caso, né? Então na prática isso não refletia o nome Seção Rio do Sul, não refletia ou não contemplava ou não deixava transparente para quem via o nome Seção Rio do Sul que Ibirama estava integrado também a essa seção, né? Então ali a gente fez um trabalho de construção do estatuto, né, de atualização, fizemos a consulta pública e aí foi uma sugestão que eu dei, que foi a gente alterar o nome para seção Alto Vale Itajaí. Então essa nomenclatura foi então aprovada, né, nessa reunião que a gente teve, nessa assembleia, e então a gente dali para frente, né, então a gente hoje tem a nomenclatura seção Alto Vale Itajaí. Na verdade, o convívio na direção nacional me permitiu enxergar mais o quanto é complexo e aí faz uma leitura de como se organiza uma Câmara, um Senado, porque o sindicato no nacional, ele nos faz ver realmente o quanto diferente nós somos em Brasil, porque daí nós temos como uma organização de representatividade diferente e leituras diferentes, o que torna mais rico, desafiador. Porque no sindicato não é tranquilo lá discutir com os colegas. É difícil, é bem difícil, é mais fácil aqui na sessão, somos menos, né? Então essa leitura de como organizar frente ao governo, as leituras políticas de cada um, isso reflete lá quando a gente está com os colegas na Nacional. Fiz parte 2 vezes da direção nacional, né? A Dominique também participou de uma delas, né? Que foi de 2018 a 2020. Então eu participei nesse período inicial que a gente está falando aí, mas de 2018 a 2020 também participei da direção nacional, também na pasta de formação política, onde a gente retomava discussões que tinha e tentava fazer a construção da história como vocês estão fazendo. Então essa de 2018 a gente fez a edição de uma revista de 30 anos do Sinasef Nacional. Então o Sinasef Nacional também já completou, ele foi criado em 1988, logo depois da Constituição Federal. Se não me engano, foi a 5ª entidade nacional a ser criada pós-Constituição. E a nossa sessão, ela tem um longo histórico, né? Embora seja uma sessão pequena, né? Nós temos aí sessões com 1.000, 1.500, quase 2.000 filiados no Brasil. E aqui temos aí, acho que hoje está em torno de 200, né? A gente tem um longo histórico, né, de participação de pessoas da seção Rio do Sul, aliás, seção Alto Vale agora, na direção nacional, né? Na atual gestão estou eu e a Amália, né? Na anterior, eu fiquei o tempo todo, a gestão inteira, a Amália esteve durante alguns meses também. Nas anteriores, né, o Ricardo teve, o Lauri teve mais gente aqui, né, que teve. A Tamires não teve na direção nacional, mas ela estava sempre presente também nas plenárias. A Paula também não teve na direção nacional, mas também era uma pessoa recorrente, né, nos eventos nacionais do Sinasef. Uma das coisas também que a gente determinou na época é que todo evento que tivesse nacional teria alguém da base para representar, e sempre foi. Depois, com mais tempo, quando cresceu um pouquinho mais, passou a ser 2 pessoas, mas antes foi garantido todo evento tinha representante. Então, eu diria que hoje, eu acho que teve
pessoas aqui da nossa base de Rio do Sul que participaram na ADN, pelo menos uns 14 ou 15 que já passaram. E saber que nós temos, são 200 e poucas unidades, né, para criar isso. Então, eu acho que o Rio conseguiu se colocar como representativo a nível nacional também, né. Essa essência do sindicato, ela sempre foi muito forte, principalmente por parte dos docentes. Isso também é fato e é importante a gente deixar registrado. Talvez isso seja muito forte porque grande parte dos docentes já vinha de instituições públicas em outra esfera, principalmente da esfera estadual. E essa movimentação, essa discussão, ela acaba surgindo em função das necessidades que se colocam dentro da organização de uma instituição pública em que nós sentimos a necessidade de alguma forma nos organizarmos para podermos entender, inclusive, a estrutura e organização das instituições públicas. E pelo difícil acesso que nós tínhamos com relação a quem nos regia, a questão do próprio governo federal, né? E uma das maneiras que existia para que nós pudéssemos acessar as informações, termos também acesso à organização e estruturação das carreiras, tanto docente e técnico-administrativas, era através de um sindicato. Se tu não trabalha com coletividade, tu nunca vai conseguir mudar as coisas, que é um dos lemas do Instituto Federal Catarinense, mudar os arranjos produtivos locais. Como é que você faz isso? Se não discutir a coletividade, nunca vai mudar esses arranjos produtivos locais. E isso passa para a organização sindical, tanto na área do funcionalismo público, como na área do sistema privado dos trabalhadores. Se os trabalhadores não entrarem nessa linha, se organizar, nunca vai conseguir mudar os arranjos. Nós temos que ter consciência de que, para um sistema econômico, quanto mais sozinho nós estivermos, melhor. Porque um indivíduo é incapaz de lutar pelos seus direitos, né? Agora, um indivíduo em conjunto, ele tem força. Se fizer uma análise assim, do que o sindicato serve para quê? Não é para pagar plano de saúde, não é para fazer festa, não é para... Mas essas coisas, como fazer uma festa, fazer uma confraternização, fazer as pessoas se sentirem bem no espaço, darem risada, isso é importante para criar conexão. E a gente não consegue, só com a razão de ser, né, do que está escrito no estatuto, atuar politicamente. A gente precisa da emoção, a gente precisa do encantamento das pessoas, a gente precisa que as pessoas se sintam parte, se sintam conectadas, enfim, para a gente se reconhecer enquanto a gente está no mesmo lado, a luta precisa ser coletiva ou não será, ou a gente não avança. Se a gente ficar brigando entre docente e a gente não avança. Acho que não há como a gente pensar, né, em ficar sem. Né? Então, reforço a importância da gente estar sempre, acho que, revitalizando, mudando as pessoas, tendo, né, cada vez mais parcerias e ter cada vez mais um Sinasef forte, né? Ter uma seção que seja cada vez mais fortalecida para poder defender essas pautas. A importância dos trabalhadores em geral, né? Acho que aqui vale para a sindicalização de todas e todos os trabalhadores, né? A gente tem que se unir, né? Se a gente voltar lá atrás, né, no 1750, 1760, né, no período da primeira Revolução Industrial no Reino Unido, né, eram aquelas condições deploráveis de trabalho, de 17, 18 horas de jornada por dia, né, criança de 4, 5 anos naquelas indústrias precaríssimas, né, de 250 anos atrás, e a realidade só mudou, né, por conta da organização dos trabalhadores, né, foi lá que surgem os primeiros sindicatos e... Embora, evidentemente, o contexto tenha mudado, a tecnologia tenha avançado, a importância é a mesma, né? É a manutenção dos direitos já conquistados, né? E a luta por novos direitos, né? Por condições de trabalho não precárias, né? Pelo fim da precarização do trabalho, pela retomada de direitos perdidos aí ao longo das últimas décadas, né, desde a onda neoliberal e dos anos 90. Né. Alguma coisa foi recuperada naquele período de 2003 a 2015, algumas coisas não foram. Alguns direitos também desapareceram nesse período, especialmente os de aposentadoria, né, integralidade, paridade, desapareceu.
Então, a importância é que ninguém vai fazer nada sozinho. A gente vai precisar da união da classe trabalhadora como um todo. A importância do sindicato, eu vejo que é justamente nessa luta constante, né, dos interesses da nossa categoria, de ambas as categorias, docentes e técnicos, né? Então, a luta pelos direitos, né, a luta também por benefícios, né? A gente tem que pensar que a gente está no movimento de sempre buscar e manter uma educação pública, né, gratuita e de qualidade, né, na educação profissional tecnológica. Então, acho que, para além dos benefícios da nossa categoria, essas são as nossas buscas constantes do sindicato, né? Uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, né? Colegas servidores, docentes e técnicos administrativos, e eu falo com o coração de técnica administrativa que fui efetivamente no meu período de atuação e hoje como aposentada do Instituto. Sigam na luta, não desistam nunca. E não desistam nunca de consolidar o papel de vocês como sujeitos muito importantes dentro da sociedade, como sujeitos muito importantes dentro do contexto educacional, porque, como já disse Paulo Freire, a educação não muda a sociedade, a educação muda os homens. E os homens é que vão transformar a sociedade. E nós temos esse papel de transformação. E o sindicato tem esse papel no sentido de nos fazer entender a importância da luta constante. Não por uma questão, mas por várias questões que envolvem você, eu, todos os alunos, todos os servidores e a sociedade como um todo. Sindicato é luta, sindicato é efetividade e sindicato é conquista. E a gente vai amadurecer e a gente vai conquistar. Sempre e mais. Eu acredito nisso. E vocês? Como experiência de sala de aula, a mensagem principal que a gente tem é você participar da coletividade. Se você não vem para a coletividade, você nunca vai buscar conhecimento. Quer queira ou não queira, o sindicato, o grupo que está dentro do sindicato, nas direções, eles têm a obrigação de trazer bastante informação. E essas formações é o fundamento para você entender o que é informação, o que é conhecimento. Então, quando eu entrei aqui, pensei que a história começava a partir do momento que eu cheguei, né? Então, eu não tinha essa leitura de quanto a história já começou antes de eu chegar. E aí, penso que a gente precisa perceber realmente o quanto tem história, como lutas já aconteceram, e perceber que se estamos aqui, se temos direitos já garantidos, é porque muitas pessoas antes de nós já lutaram. E que se essa luta foi possível e se teve ganhos, é porque foram coletivos. Os colegas se organizaram, houve um propósito único e por isso se teve objetivos alcançados. Então, quando falo com vocês, digo para vocês, ser servidor da educação é realmente acreditar que temos uma missão a cumprir. E que essa missão, para realmente continuar existindo, nós vamos precisar sempre lutar e lutar juntos. E sem o sindicato, somos muito mais frágeis do que já somos sendo um sindicato. Por final, eu quero agradecer, essa ideia desse resgate falado. Eu sei que o resgate falado, ele é um resgate de uma memória histórica, né? Diferenciada do que é escrita. Obrigada pela oportunidade, atual de diretoria, pelo cuidado desse momento de comemorar os 30 anos do sindicato, mas de comemorar também trazendo a história. Mas, acima de tudo, não basta uma festa, né? Acho que no momento de comemoração nós também precisamos de alguma fala, algum estudo nesse momento que nos traga elementos para nos fortalecermos e formarmos cada vez mais uma comunidade de base forte. Eu poderia dizer assim,
engrandecer ou enaltecer a existência do sindicato, né? Acho que por mais que ele tenha problemas de se manter e de manter a organização, o sindicato foi a garantia de nós termos ainda alguns direitos, né, que a classe trabalhadora tem, e deixar a mensagem para que as pessoas, por mais que não tenham o desejo de participar ativamente como diretor do sindicato, mas que participem das assembleias, que venham discutir, que procurem os grupos de trabalho, né? Porque só assim o sindicato vai ter força, vai ter capacidade de resistir a uma, vamos dizer assim, uma avalanche de pressões econômicas que estão por vir, e com certeza, se não estivermos unidos, nós vamos perder muito mais do que já perdemos até agora. Na sociedade atual, seja ela capitalista ou não, cada um corre atrás dos seus interesses. A associação de grupos de pessoas para defender interesses coletivos potencializa a capacidade de conquistas. O sindicato é essa ferramenta, sempre foi e sempre será. A gente lembra que passou por uma fase que foi desqualificada a questão da organização sindical, sempre representando aquela mixaria que se paga, dizendo, não, tu está pagando um imposto. Mas a gente paga muito mais se não tiver os direitos feitos, reivindicados. Então, a associação sindical, ela é necessária, seria necessária para toda a classe trabalhadora. Infelizmente, a gente percebe que muitas classes trabalhadoras estão alheias à questão sindical. Muitas das conquistas que nós temos hoje no Brasil se passou através da atividade sindical. E principalmente nas conquistas dos trabalhadores. A mensagem que eu deixo nesse final é uma mensagem de que cada um, na sua condição de trabalhador e trabalhadora, se perceba no seu irmão, na sua irmã. Se perceba na exploração, na opressão que o seu colega vive, e que muitas vezes ela é esquecida. A gente olha para o lado, vira a página e finge que não acontece. E as injustiças do mundo muitas vezes se reproduzem por conta da omissão de quem teria força de atuar. Então a força que a gente tem é da união, a força é a nossa coletividade. Então o sindicato, esses 30 anos de luta, esses 30 anos de organização da nossa seção sindical, elas são uma experiência de coletividade que faz com que a nossa individualidade fique mais perto da essência da humanidade, que é estar junto, que é estar numa comunidade, que é estar numa grande tribo, cantando, dançando, comendo ao redor de uma fogueira em liberdade e vivendo de forma justa. Eu acho que o sindicato é um pouco disso, por isso que ele é uma escola da revolução, ele é uma pré-visão de uma sociedade futura que possa ser melhor e que possa fazer com que a humanidade realmente floresça e não seja só trabalho e, portanto, que não seja só exploração e opressão. A libertação é o objetivo de cada um de nós, da nossa luta cotidiana e da nossa vivência. E se a gente puder experimentar isso no cotidiano do sindicato, como a gente tem feito, né, nas reuniões, nas assembleias, às vezes de forma mais animada, às vezes de forma mais festiva, mas que isso seja uma previsão de como a gente pode funcionar numa sociedade emancipada, de uma sociedade que não viva só para a sobrevivência cotidiana. Eu acho que a gente não tem receita e não é uma tarefa fácil, mas a organização e a luta precisa ser coletiva, porque a gente só avança junto, coletivamente. A gente se fortalece coletivamente, a gente consegue avançar coletivamente e o Sinasef tem um papel fundamental. São 30 anos de história aqui, né, localmente, mas são muitas histórias que atravessam esses 30 anos e que a gente consiga se reconhecer como parte de um todo que precisa estar junto para avançar. Então, o movimento sindical, assim como o nosso sindicato, o Sinasef, seção Alto Vale Itajaí, agora, que tenha vida longa e que a gente consiga avançar coletivamente para não só resistir
resistir e defender o que a gente já conquistou de direitos, que é resultado de luta, mas também avançar e conquistar mais direitos. Que todas as conquistas que tivemos ao longo desses 30 anos, elas foram conquistas pautadas pelo Sinasef. Então, sim, precisamos ter essa força, porque é a nossa força política, né? É a nossa mão, é o nosso elo de diálogo, de discussão com o governo federal. Nenhuma conquista foi dada fora das discussões do Sinasef. Então, reforçar aí a importância da nossa participação, né? Da participação individual, de criarmos, a partir desse indivíduo, criarmos os coletivos e mantermos sempre em pauta as nossas lutas, as nossas discussões e dizer da importância de termos, né, a direção do campus também como parceiro do Sinasef. Eu vejo que é fundamental porque temos pautas comuns, objetivos comuns, e quando estamos alinhados, aí nós também temos mais força para buscar essas conquistas, que é a defesa da qualidade de vida, da qualidade de condições de trabalho para os nossos servidores. Se a gente não contar a história, as coisas se apagam. Então esse documentário, eu acho que ele é fundamental para isso. Então, parabéns aí, parabéns pelos nossos 30 anos. Bom, primeiro eu quero parabenizar a sessão, né, por todo o calendário que está fazendo em comemoração aos 30 anos do sindicato aqui em Rio do Sul, Ibirama. Agradecer também o convite para essa entrevista, para estar aqui compartilhando um pouco da nossa história nesse período. E espero, né, eu espero ser convidado também para a festa de 60 anos, né, daqui a 30, espero estar vivo. Mas eu falei isso um pouco brincando, mas é sério, né, acho que o desafio é a gente manter, né, o sindicato forte, atuando pelos anos que virão, né. A gente está numa fase de transição, né, tecnológica, né, com realidade simulada, inteligência artificial, e o mundo do trabalho ele se alterou muito, né? Se a gente for pegar como era a atividade sindical e como era a nossa atividade laboral 30 anos atrás, quando esse sindicato foi fundado, e como é hoje, é completamente diferente, né? E esses avanços, essas mudanças, eles só estão cada vez mais acelerados, né? Se levou 30 anos para andar dessa forma, não vai levar mais 30 para mudar tão radicalmente, vai levar bem menos tempo, né? Então, a gente está num mundo que está cada vez mais difícil aqui sindicalizar, né, os nossos colegas e manter eles sindicalizados, então esse é um desafio. Então, essa acho que é a chamada aqui, né? Manter o Sinasef, seção Alto Vale do Itajaí, atuante, né, com essa história grandiosa que ele tem, né, sempre com dirigentes, com filiados e filiadas participando da direção nacional, mandando delegações para Brasília, né, muito atuante, tanto localmente como nacionalmente. Então, manter isso pelos próximos 10, pelos próximos 20, pelos próximos 30 anos, tá bom? Obrigado novamente pelo convite para estar aqui, uma saudação a todos e todas. E também deixar o convite para todos, né, os servidores, para aqueles que não são sindicalizados ainda, né, que conheçam o Sinasef e Felice, né, que isso com certeza vai contribuir para o movimento, e aqueles que já são sindicalizados que participem, né, participem mais ativamente das ações que a gente vem planejando, dos movimentos, da Assembleia principalmente, né. Então a Assembleia é um momento que vocês, né, todos nós temos de colocar nossos pontos de vista, as reivindicações e sugestões, principalmente para né, melhoria, né, e pensar no que podemos melhorar para o nosso sindicato, para daqui aos 5 anos, daqui aos 10 anos, né, a gente pensar no melhor sindicato para os anos que virão pela frente, tá? E aí só tenho a agradecer, então, a todos que estão envolvidos nesse documentário dos 30 anos. Eu acho que é muito relevante, né, a gente ter esse registro, tá? Para que todos conheçam um pouco mais, né, da história do Sinasef, e é isso, né? Só agradecer. Il capo squadra col suo bastone, oh bella ciao, 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 il capo squadra col suo bastone e noi curve a lavorare, ma verrà un giorno che assai provate, oh bella ciao,